Os Estados Unidos não são mais uma superpotência no Golfo Pérsico. Desculpa dar essa notícia para vocês, mas o país basicamente abandonou várias das suas bases. A presença militar americana hoje é só uma fração do que já foi. Só por esse motivo, os Estados Unidos estão numa posição extremamente fraca na região. Então, mesmo que todo esse enfraquecimento esteja acontecendo, e mesmo que os Estados Unidos estejam exibindo números e estatísticas impressionantes sobre quantas pessoas mataram, quantos barcos destruíram, quanta infraestrutura e quantas coisas arruinaram no Irã, onde isso vai estar daqui a um ano? Ou será que o Irã vai levantar a bandeira branca? No Natal, ou depois das eleições de meio de mandato, os Estados Unidos vão estar em uma posição mais forte ou mais fraca. Eu só posso olhar para os fatos, Daniel, e o que dá para ver é que os Estados Unidos estão cada vez mais fracos na região daqui para frente. São mudanças tectônicas irreversíveis na geopolítica e na projeção de poder na região. E nada vai reverter isso. O custo de projetar poder na Ásia Ocidental aumentou justamente no momento em que os Estados Unidos estão cada vez mais endividados e incapazes de lidar com isso, junto com todas as outras aventuras e operações de pilhagem pela América Latina que este governo e o governo Trump, ou seja lá o que vier depois, estão planejando fazer. Então é isso. Tudo ótimo. É um vídeo de destaque incrível, muito impressionante. Adoro as imagens e as câmeras de bordo dos F-35. Mas isso vai realmente colocar vocês numa posição melhor em 6 meses, 12 meses, 18 meses. O que vocês vão fazer em 3 anos? Vocês ainda vão estar tentando jogar esse mesmo jogo daqui a 3 anos. Daniel, a opção mais econômica é um acordo negociado, com os Estados Unidos basicamente saindo dessa, parando de insistir nesse portfólio tático absurdo que estão seguindo. Essa é a única posição economicamente viável para os Estados Unidos. Caso contrário, vai ser só mais perdas, mais custos, e isso vai encorajar a região a ficar cada vez mais anti-americana e anti-israelense. É isso que vai acontecer. E eu quero seguir por esse caminho. Fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque aconteceu algo ontem à noite que eu achei especialmente grave. Na verdade, por volta das 11h30 da noite, eu fiz um programa curto depois de descobrir algo que, na minha opinião, tem tudo a ver com essa questão que você está mencionando. A forma como isso está prejudicando nossa reputação. Quando a gente diz coisas que são claramente falsas e as pessoas veem com os próprios olhos que não é verdade, só isso já enfraquece a confiança em tudo que mais a gente fala. Mas quando veem coisas como essa, publicadas pelo CENTCOM nas contas oficiais deles no X, ontem, aí eu acho que a situação fica ainda pior. Primeiro de tudo, isso aconteceu por volta de 4h30 da tarde, se não me engano. Nós dissemos que os Estados Unidos tinham desativado uma embarcação que não estava em conformidade, no Golfo Árabe. E dissemos que o navio comercial Belmont, com bandeira de Cracóvia, que seguia por águas internacionais em direção à ilha de Karg, ignorou vários avisos enquanto tentava violar o bloqueio americano. Uma aeronave dos Estados Unidos desativou o navio depois de disparar um míssil Hellfire na chaminé da embarcação. Agora, quando você olha o mapa da região, a ilha de Karg e o Golfo Árabe nem ficam na área do nosso bloqueio. Então, ninguém estava tentando furar o bloqueio. O navio estava apenas em águas internacionais, indo para o próprio porto deles. E por algum motivo, a gente decidiu atacar um navio comercial que não estava em bloqueio. 5 horas depois, o mesmo Comando Central publica uma nota dizendo que as forças dos Estados Unidos atingiram centros de comando iranianos, locais de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones e instalações de vigilância costeira, para enfraquecer ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar tripulações inocentes e embarcações comerciais que passam pelo estreito. Então, de um lado, a gente se gaba e assume abertamente que atacou um navio civil que não estava tentando furar bloqueio, ele só estava navegando em suas próprias águas, não no bloqueio. E a gente atirou nele.
E aí, horas depois, a gente diz que atacou o Irã porque eles estavam ameaçando embarcações civis. Exatamente o que a gente fez. Só que nesse caso, os navios estavam atravessando, rompendo o bloqueio deles no corredor sul das águas de Omã. Então, como isso é visto, quando a gente tem declarações tão radicais, dramáticas e completamente contraditórias assim, feitas com poucas horas de diferença? Olha, o mundo, certamente os iranianos não vão levar os Estados Unidos a sério com base no que eles dizem, e nem deveriam. Eles já deixaram isso claro, de forma oficial e pública. Mas, sabe, quando a gente fala do resto do mundo, de países que seguem as leis, nações que respeitam a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou o direito internacional, essas nações vão olhar para isso e perceber que, na verdade, não. Os Estados Unidos representam um grande risco. Eles estão atacando navios comerciais. Os Estados Unidos não têm o direito de controlar o tráfego no Estreito de Hormuz, nem de impor um bloqueio nos oceanos vizinhos. Simplesmente não tem. E do ponto de vista legal, legalmente falando, entre o Irã e Omã, nem existe espaço de águas internacionais entre as águas territoriais desses dois países. Então, o Irã, tendo sido atacado pelos Estados Unidos e por Israel, está totalmente dentro dos seus direitos, segundo o direito internacional, de administrar aquela passagem da forma que achar melhor. Porque eles estão em guerra, certo? Os Estados Unidos declararam guerra ao Irã. E o Irã foi atacado por Israel e pelos Estados Unidos. Então vai administrar o estreito do jeito que quiser. E tem todo o direito de fazer isso. Você não pode atacar um país, começar uma guerra e depois reclamar das consequências e do retorno das suas próprias ações. Mas é exatamente isso que os Estados Unidos estão tentando fazer. É simplesmente absurdo. E muitos países estão olhando para Washington agora e pensando, vocês realmente perderam a noção do que estão fazendo. E olha, eu vi o vice-presidente no programa do Joe Rogan, e é triste perceber que a principal preocupação dele é claramente fazer campanha para 2028 e não lidar de verdade com o conteúdo desse assunto. A gente está procurando pessoas que realmente se envolvam com as questões reais, mas o presidente não está se envolvendo. O presidente está lá, no mundo à parte, dizendo as coisas mais absurdas e sem sentido no Truth Social, falando sobre um imposto global de 20% em toda atividade comercial que passa pelo Golfo Pérsico. Quer dizer, o que está acontecendo? Cadê o J.D. Vance? Em vez de trazer um pouco de leveza para a situação, ele está inventando histórias sobre o que está acontecendo, tipo o memorando de entendimento e as negociações. Então, assim, de onde vem a liderança? Perdemos o vice-presidente, perdemos o presidente. O que... Pode seguir. O que eu posso dizer é que um dos outros integrantes do governo, lá da Casa Branca, o Stephen Miller, quer colocar a própria interpretação dele em cima disso. E se a ideia dos Estados Unidos fosse realmente buscar um acordo negociado, tentar encontrar uma forma de encerrar o conflito, abrir o Estreito de Hormuz para que o fluxo de petróleo volte, ajudando a economia global e, consequentemente, a economia americana, se esse fosse, de fato, o nosso objetivo, então estaríamos dizendo coisas nesse sentido. Estaríamos tentando acalmar a situação e dizendo, vamos conversar, vamos discutir isso, vamos retomar o diálogo sobre o parágrafo 5. O que ele realmente quer dizer? Temos algum comentário sobre isso? É isso que faríamos se esse fosse o nosso interesse. Em vez disso, é o seguinte que Stephen Miller diz ser o nosso interesse. Existem grupos no país, dentro do governo, que estão desesperados para fazer um acordo com os Estados Unidos. E nós entramos num acordo que os iranianos violaram. Eles atacaram navios comerciais no estreito. E o presidente Trump deixou bem claro, você não enfrenta os Estados Unidos. Você não viola um acordo com os Estados Unidos. Você não quebra sua palavra com o presidente Trump ou com a América. E se atacar navios em violação desse acordo, vai pagar septentes altíssimo. And you will pay a hellish price. Okay, so
Certo, então a gente claramente atacou navios civis. A gente acabou de apontar isso. Segundo o memorando de entendimento, tínhamos que suspender as sanções de energia contra o Irã. Fizemos isso por um tempo, depois voltamos a aplicar as sanções e ainda acrescentamos outras novas. Deveríamos liberar os fundos congelados. Não fizemos isso. Deveríamos criar uma conta para um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares. Também não fizemos isso. Mas fora isso, fizemos tudo. Bom, na verdade não fizemos nada. O que você acha disso? Você esqueceu uma, Daniel. Não ouviu a mais recente? Disseram que não vai ter imposto de 20%, porque os árabes do Golfo vão investir 2 ou 3 trilhões, quem sabe, na economia dos Estados Unidos. Eu ouvi essa. Você lembra disso? Há 18 meses, na viagem ao Catar, quando as mulheres estavam girando o cabelo, Donald Trump declarou vitória e disse que todo esse investimento direto ia chegar para reaquecer a economia americana, que é a mais quente do planeta. Tá quente mesmo, Daniel, mas do lado da inflação. Mas isso é outra conversa. Essa é só mais uma dessas. Agora eles estão naquela fase de reciclar as mesmas desculpas e os mesmos argumentos de sempre. Então essa ideia de que os árabes vão nos salvar com investimentos, isso não vai acontecer, posso garantir. Eles não vão jogar dinheiro na economia dos Estados Unidos. Vão colocar em mercados emergentes, onde realmente tem retorno sobre o investimento. Mas não aqui. Os grandes especialistas em investimento dos Estados Unidos estão dizendo para não investir na economia americana agora. Estão recomendando investir em mercados emergentes. Então, olha, de uma coisa eu tenho certeza. Os sauditas e os países do Golfo sabem muito bem onde colocam o dinheiro deles. E posso afirmar com toda certeza, não vai ser nos Estados Unidos. Com certeza não nesses números aqui. Mas tem outra coisa que o Miller disse ali, que meio que volta ao que você comentou há pouco, que a gente não parece interessado em nenhum tipo de negociação, nem em nada parecido. O Miller, naquele trecho que a gente acabou de mostrar, basicamente disse que o que estamos buscando é rendição. Eu sei que a gente já assinou um memorando de entendimento antes, mas na verdade agora não queremos fazer isso. A gente só quer que vocês façam o que estamos mandando, mesmo que a gente não faça nada do que diz para vocês fazerem. E quem liga para isso, né? A gente quer que vocês façam o que estamos mandando. E se não fizerem, ele continuou e disse o seguinte: de um jeito ou de outro, seja por bombardeio, por bloqueio, por estrangulamento econômico ou por pressão internacional, de uma forma ou de outra, esse país, esse regime, vai acabar sendo forçado a mudar de comportamento. Isso vai acontecer, Sean, e o presidente Trump precisa ter firmeza suficiente para levar isso até o fim. Ok, de novo eu posso perguntar, por que a gente assinou o memorando de entendimento afinal? Por que fizemos o cessar-fogo em abril antes disso? Se for assim, então deveríamos ter seguido por aquele caminho. Agora, eu não sei se a gente já passou por esse acordo até chegar onde estamos. Vamos ajustar, recarregar, fazer o que for preciso e depois voltamos. Talvez seja isso que está acontecendo. Eu não sei. Mas não tem nada de diplomático no tom dele. É simplesmente, ou você faz o que a gente manda, ou a gente vai te destruir. Mas eu preciso perguntar, Patrick, a gente consegue? Dá para ter sucesso nisso? Eu não sei. Sinceramente, não tenho muita confiança de que isso vá acontecer, porque, antes de tudo, quais são as qualificações do Stephen Miller para falar sobre assuntos delicados de política externa? Quer dizer, ele nem tem diploma de direito e foi o chefe da America First Legal, o que já é meio curioso. Mas, enfim, ele é praticamente chefe de gabinete, ou vice-chefe de gabinete na Casa Branca. E ele não faz ideia do que está falando. O que ele faz é criar uma caricatura daquelas tipo Disney, estilo Aladdin, sobre o Irã, sobre os políticos iranianos, a sociedade, o governo, totalmente desconectada da realidade. E aí ele aparece na TV nacional.
E claro, a base do Trump e o público médio da Fox News vão adorar isso. Aliás, eu acho que ele parece mais com o Jafar do que com Aladdin. Mas enfim, pode continuar. Aladdin, Jafar, ou aquele tipo de coisa, sabe? O Matt Mueller, o gênio, ou o que for, né? Mas olha, o Miller tá em uma categoria própria. Vamos dar a ele o devido respeito nesse sentido. Ele tem o próprio estilo, bem particular. Mas veja, essa retórica toda, esse discurso, parece meio desesperado, tem muita sensação de desespero aí. O J.D. Vance, quando fez a entrevista com o Rogan, eu sei que você já falou disso até cansar, mas achei interessante um ponto que me chamou a atenção. Esse é o vice-presidente, vale lembrar, que acredita ser o sucessor natural à Casa Branca, com 41 anos agora, mas pensando em 2028. Ele disse que o Irã está dividido entre os malucos e os linha dura, e que existe essa batalha épica e imaginária dentro do Irã, entre religiosos fanáticos, que acreditam no retorno do 12º imã, e os pragmáticos. Então, os linha dura e os pragmáticos, existe ali um grande choque entre eles. É sempre essa imagem do Irã que se tenta passar. Aliás, todo mundo no governo, em qualquer cargo de negociação, é muçulmano xiita praticante. Ou seja, não existe diferença real entre essas supostas facções rivais dentro do Irã. Esse é o primeiro ponto. Mas o fato de o J.D. Vance tentar retratar os persas, ele vive dizendo os persas, é de novo aquela caricatura de Irã, no estilo Aladdin, tipo desenho da Disney. O nome do país é República Islâmica do Irã, não é Pérsia. Enfim, isso mostra bem onde eles estão. Estão realmente desesperados, tentando lançar várias distrações. Estão o tempo todo mudando de foco, indo de um lado para o outro. O Vance está por toda parte. O Trump também está por toda parte. O Vance também está protegendo o Trump porque ele não pode demonstrar deslealdade. Ele não quer ser atacado publicamente antes do momento certo, quando vai acabar jogando o Trump debaixo do ônibus. O que deve acontecer lá por 2027, quando olharem as pesquisas e perceberem, Vance, se você não pular fora do trem do MAGA, vai afundar junto com o legado do Trump. Então, nesse ponto, ele vai ter que fazer isso. Olha, é política, nenhuma surpresa aí. Isso vai acontecer, mas a gente tem uma crise real, de verdade, Daniel, em política externa, em termos geopolíticos e também econômicos, para os Estados Unidos. É uma crise existencial mesmo, uma ameaça potencial para o país, se a gente pensar na instabilidade que vem com o rumo atual das políticas. Então, sabe, não tem ninguém ali capaz de ir além disso tudo e mostrar uma liderança de verdade ou algum caráter dentro da estrutura atual do governo Trump. Isso é realmente complicado. A gente procura alguém que consiga, sabe, entre Rubio, Vance, Trump, Miller, isso aí é uma causa perdida. O que a gente vê é um verdadeiro circo. Eles começaram com o pé errado desde o início, e até agora não houve nenhum meia-culpa. Em vez disso, estão basicamente se protegendo uns aos outros e repetindo aquele discurso de que o Irã não pode ter armas nucleares e tal. Esse vai ser o assunto da próxima semana ou algo assim. Então isso não inspira muita confiança. E quando você olha para as declarações dos iranianos, dos russos, até mesmo dos países árabes do Golfo, todos soam muito mais sensatos, equilibrados, com os pés no chão e pragmáticos do que Washington neste momento. Isso não é bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você viu o Keith Kellogg, o almirante Cooper, acabou de ver o Stephen Miller, todos batendo na mesa, dizendo que vamos vencer, que eles vão se render ou vão cair e que a gente vai tomar o que for preciso, até mesmo por meios militares. Mas a gente entrevistou e conversou com o Suleiman Ahmed, que é do Reino Unido e que também estava lá, acompanhando boa parte daquela cerimônia fúnebre. E ele disse algo que me chamou muito a atenção. Queria saber se você viu algo parecido nas suas viagens nesse mesmo período. Ele contou que muitas das pessoas com quem conversou, em todos os lugares por onde conseguiu passar, diziam que, mesmo que perdessem até metade da população,
nunca aceitariam se submeter a uma situação como a que você descreveu há pouco, em que mais tarde vocês voltariam e atacariam de novo com outra guerra. Eles dizem, não, a gente quer continuar aqui, custe o que custar. Vamos aguentar o que for preciso, mesmo que isso signifique milhões de pessoas morrendo, talvez, contanto que no fim a gente consiga alguma paz, porque derrotamos nossos oponentes. Então a minha pergunta para você é a seguinte: quando o Miller, o Kellogg, o J.D. Vance e no fim das contas o próprio Trump dizem basicamente que vão usar o grande poder militar dos Estados Unidos para forçar o lado ucraniano, o lado iraniano a fazer o que eles querem, será que o povo vai permitir que o governo faça um acordo desse tipo? O que você acha? Não, eu não acho que eles vão fazer qualquer concessão para os Estados Unidos. Eles já disseram isso publicamente, de forma bem clara. Isso não vai acontecer. Eles estão sob sanções, sofreram assassinatos direcionados, sabotagens, ataques à própria moeda há 47 anos. Então você acha mesmo que depois de 50 anos eles vão simplesmente desistir, justo agora que tem vantagem geopolítica sobre os Estados Unidos? Olha, Daniel, a jogada de judô que o Irã fez desde o dia 28 de fevereiro é impressionante, por qualquer medida histórica ou análise geopolítica. Eles conseguiram algo incrível. Mesmo sem ter poder militar comparável dos Estados Unidos, ou de Israel, ou da Turquia, ou de qualquer outro país da região. Então, como é que eles conseguiram virar o jogo contra forças políticas e econômicas convencionais que são claramente mais poderosas? Eles conseguiram sim, e fizeram isso de forma muito, muito cuidadosa e muito, muito estratégica. Você acha que depois de tudo isso, eles vão se submeter à vontade do Stephen Miller, por mais irritado e exaltado que ele fique quando faz essas declarações? A resposta é absolutamente não. E mais, a disposição religiosa do Irã, a fé deles, os impele, e isso é algo que muitos americanos provavelmente não entendem, ou se tornaram tão cínicos que não acreditam que alguém possa ter princípios tão enraizados. Essa fé os impele a adotar as posições morais que estão adotando contra opressores e tiranos, basicamente. Isso inclui defender os libaneses, os palestinos, os venezuelanos, os cubanos ou quem quer que seja. Isso está literalmente, não com essas palavras exatas, mas de certa forma consagrado na Constituição deles. Esse é o elemento religioso do Irã. No fundo, toda a economia política deles é construída em torno disso. Não é uma separação entre igreja e Estado colocada de lado como um acessório. Então é muito importante que as pessoas entendam que eles estão dispostos a ir até o fim. Estão dispostos a fazer grandes sacrifícios pessoais, familiares e nacionais. Essa é a realidade. E é por isso que eles conseguiram sobreviver por tanto tempo, mesmo sob as sanções mais duras, sob os ataques econômicos mais devastadores e também sob ataques militares dos Estados Unidos. Não só estão de pé, Daniel, como inverteram completamente a situação. Não existe a menor chance de eles levantarem uma bandeira branca. Isso simplesmente não vai acontecer. Essa é uma ideia delirante de gente nos Estados Unidos que perdeu totalmente a noção. Ficaram tão desconectados da realidade. Passam o tempo lendo propaganda israelense e ouvindo pessoas como Stephen Miller e outros representantes de Israel espalhados pelo governo e pela mídia americana. Por isso, têm uma visão completamente distorcida da realidade quando se trata da região, da Ásia Ocidental e, claro, especialmente do Irã. É a população mais demonizada e desumanizada da história do planeta em termos de propaganda. Tudo o que dizem sobre eles é o contrário da verdade. Talvez só os russos. Talvez. Olha, a questão é a seguinte: dá para distorcer as coisas para um lado e para o outro. Dá para fingir o quanto quiser. Mas tem uma coisa que não dá para fazer. Não dá para imprimir petróleo e não dá para produzir petróleo e gás natural e tudo mais, do nada. E se você não consegue tirar isso do Golfo Pérsico, em algum momento o gasto vai despencar como uma pedra no seu pé
E aí a gente vai ter problema. E eu acho que é para lá que estamos indo, porque o cenário que você acabou de descrever, a gente não vai conseguir chegar lá. Não dá para sair dessa só na conversa, com alguém que está decidido a manter o rumo. Ah, e você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher você de propaganda. Eu também não gosto. Então dá uma força pra gente. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.